Uma bela manhã. Tudo bom? Mas ô galerinha, o negócio é o seguinte, ó. Eu gosto é disso. Eu gosto do aluno que pergunta e pergunta. Não, mas o que aconteceu ali? Mostra de novo isso aí. Eu gosto muito disso. Eu era o mais chato. Cara, os professores tinham um pavor, porque eu não parava. Não, professor, aquilo ali não ficou legal ainda. Mas não era pra sacanear, entendeu? Eles percebiam que era honesta, era uma pergunta honesta. Porque tem aluno que gosta de sacanear, certo? E não, eu gosto de pergunta honesta. Gosto. Vamos de novo, vamos ver esse finalzinho aqui que pode ter ficado nebuloso para alguns, ó. Quando eu fiz a raiz cúbica de 81, e eu fatorei o 81 e deu 3 elevado a quarta, né, no começo, não é isso? Aí eu mostrei que era mais gostoso escrever o 3 na quarta com 3 na terceira vezes 3. Porque se o índice da raiz é igual a esse expoente, o professor até ensinava, corta mesmo. Mas esse cortar é que nos ilude. Então vamos fazer do jeito bacana. Primeiro eu percebo que de fato o gostoso é que fosse 3 ali. Então eu vou lá e faço assim, ó, 3 na terceira, mas como não era, eu vejo quanto faltou para acrescentar. Faltou quanto? 1, por isso 3 na 1. Até aqui tudo bem, né? E a gente pode confirmar isso. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 21. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E 27 vezes 3 continua dando ultra honesto até agora, né? E aqui que está o pulo do gato. O pulo do gato é usar uma propriedade das raízes. As raízes têm uma propriedade que raiz de A vezes B é igual a raiz de A vezes raiz de... É isso que eu vou usar. Eu vou usar uma propriedade, na verdade. Só que às vezes o professor está sem tempo e sem paciência. E em vez de usar a propriedade e explicar, ele fala, ah, some da raiz. Mas não é assim. Eu transformei em duas raízes e a raiz cúbica de 3 ao cubo não corta, mas um elimina o outro. Mas olha lá o outro cara não perdeu a sua raiz. Tá entendendo? Por isso que é importante, ó, e ficou 3. Por que ficou 3? Porque 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27, e a raiz cúbica de 27 é 3. Então eles se eliminaram. E a outra raiz continuou. E é justamente pela pressa na hora de fazer que a grande imensa maioria dos alunos esquece daquele 3, o que fica totalmente errado. Certo? Então a tua pergunta foi muito bonita. Certo? Pode ter certeza que tu também ajudou a outros colegas a aprenderem um pouco mais sobre radiciação. Então usamos uma propriedade das raízes que é muito importante que tu saiba. Ó. Um produto ocorrendo dentro de duas raízes, tu sempre pode transformar num produto de duas raízes separadas. Tá beleza, galerinha? Muito bom. Tirada mais essa duvidazinha, vamos continuar a correção da tarefa lá na página 22. Eu não sei porque eu sinto que na semana que vem nós teremos um trabalhinho. É muita matéria que a gente já viu, né? Depois dessa correçãozinha, eu vou te deixar de tarefa dar uma revisada em algumas questões. E aí na semana que vem, não sei exatamente que dia, como eu falei, depende do meu mapa astral, eu vou chegar aqui na sala. Vou passar 5 questões bobas, das que já foram corrigidas em sala, só que com números trocados, e vou te dar uma aula inteira para fazer em dupla e com consulta. Consulta ao material e consulta ao professor. Mas se uma dupla passar qualquer informação para outra dupla, as duas duplas são zeradas imediatamente. Eu chamo esse trabalho de milagreiro levantador de nota, porque é isso que acontece via de regra. O cara que não tem preguiça, ele me chama, ele tira dúvida e geralmente ele tira 10. Certo? Claro que tem preguiçoso, que não chama, que tem vergonha, ou que ficou travado e não quis me chamar, e aí vai lá e tira 2, 3, mas é muito raro. Se tu for guerreiro, vai tirar 10. Trabalho, milagreiro, levantador de nota, semana que vem. Fala aí. Dividir essas duas raízes porque já é simples, só eliminar as raiz, que seria mais um trabalho, certo? Tá, tu quer dizer o seguinte, por que não sair daqui direto pra cá, é isso, né? Não, é coisa entre eu e a Sofia, pode esquecer, tá tranquilo, Lucas. Eu e a Sofia só, beleza? Valeu, cara, muito bom. Ô galera, não é porque assim, ó, cada um aprende o quanto quiser. Se o cara olha e fala, ah, mas é tão chato, faz direto. Eu falei, o caminho da luz é entender, certo? Mas se quiser decoreba do cortou, desapareceu, tudo bem, só vai dar problema. Só vai dar problema e talvez um salário um pouco menor, mas cada um tem o que vai querer, não tem problema. Página 22, questão 1. Vamos que vamos! Toda da aula pra gente que aprender, porque vamos! Escreva os radicais a seguir usando a unidade imaginária. O que é isso? É muito difícil.
Raiz de menos 196, Jezebel. O que tu vai fazer? Não sei fazer, pode falar que eu faço. Raiz de 196 vezes raiz de 1. Isso, se quiser fazer direto, tudo bem. Não tem problema. 14 é uma raiz famosa. E... Ah, não, então é fácil pra caramba. Não tem nada demais, número imaginário. Tem gente... É 13. Pode falar. É o quê? 13. Bacana, ó. Mateus, cuidado, é isso mesmo, cara. Só que olha só. O mais ou menos ocorre sempre que nós formos extrair a raiz em ambos os lados de uma igualdade. Para nós não perdermos a informação, a gente coloca o mais ou menos. Só quando extrai a raiz em ambos os lados. Raiz normal, ela sempre vai ter uma resposta só, não aparece mais ou menos. Tá? Ótima colocação, isso é importante. Isso é uma coisa que me perturbou até a faculdade, tá? É aquela história, tá, cara? É o que eu te disse. Como eu sou professor, se tu na prova colocar que a raiz de menos 196 é 14i, eu vou considerar. Certo? Só que eu aqui não quero mostrar agilidade para vocês. Né? Eu poderia resolver essa apostila toda em um dia de trabalho. Não é esse o problema. Né? O problema é eu mostrar o raciocínio. E tem aluno que percebeu que nem quer saber o raciocínio, que quer fazer direto. Eu não. Eu sou obrigado, para ser decente, sabe, pai? Eu sou obrigado a mostrar cada passo, mesmo que para mim seja chato. Né? Eu olho para aquilo ali e vem na minha cabeça, 14i, em sinais semafóricos. Mas não, eu tenho que fazer com calma, porque eu estou ensinando pessoas que ainda não têm noção de matemática. Só por ordem, pode falar assim. Na resposta eu boto 14 vezes eu, 14i. Ótimo, cara. Isso é a mesma coisa, tá? 14 vezes i é absolutamente a mesma coisa que 14i, por incrível que pareça. Então, quando não tem nada entre dois elementos, a gente já supõe que é uma multiplicação. Fala lá. Aqui? Aqui tinha o menos, certo? Mas tu concorda, Delora, que menos 196 é exatamente a mesma coisa que 196 vezes menos 1? Então eu transformei esse número numa multiplicação. Então não dá faltando menos. Se eu botar o menos, está errado. Porque aí menos com menos vai dar positivo. Tá vendo? Então eu não posso colocar o menos ali. Eu tirei aquele menos ali e representei aquele menos com uma multiplicação por menos 1. Usei a propriedade que eu estava mostrando para todos. Alguns gostaram. Certo? Mostrei a propriedade. Ó, uma propriedade idiota, mas é fundamental que tu saiba. E a ideia do Bombelli, do grande matemático Bombelli, resolveu chamar a raiz de menos 1, que todo mundo falava não existe. Ele falou, não existe o caramba, na minha cabeça existe, eu vou chamar de I. Essa é a grande sacada. Parece tão bobo, né, Laura, mas revolucionou o mundo. Eu falei para vocês que a rede elétrica atual usa esse conceito para poder, né, fazer a energia chegar até nossas casas. Então tu vê, hoje a nossa vida depende dessa criação aparentemente idiota. Desculpa demorar, Iona, pode falar. Não, o I ele seria uma incógnita ou um número? É um número, é um número. Ele é um dos números imaginários que existiram primeiramente só na cabeça do Bombelli. Aí outras pessoas viram que a ideia do Bombelli era boa. Hoje ele existe na cabeça dos matemáticos que dominam essa área. Então o I é o dos números imaginários, é a unidade dos números imaginários. Fala, querida. Se você colocar o menos ali na frente do que a Laura falou, 196, vai dar 196 positivo, sabe? Isso, se eu botar aqui o menos, esse vezes esse vai dar positivo, e não era o cálculo que eu estava fazendo, o cálculo que eu estava fazendo era com o menos. Tá? Então assim, ó, menos 196, eu escrevi como 196 vezes menos 1. Eu pergunto a vocês, isto aqui é uma verdade? Sim. Então eu fui honesto. Certo? Eu não posso transformar um número negativo num número positivo porque eu quis. Certo? Beleza? Então, ó, eu simplesmente tirei o negativo para mostrar a vocês que o I vem justamente da raiz quadrada de menos 1. Esse negativo, então, se transformou no I. Certo? Era isso, Fabiana? Não sei se eu entendi a pergunta. Era isso? Fala. Tipo, o que ele fez foi pegar e dividir tipo, menos 96 em 196 vezes menos 1, né? Então a gente podia pegar uma raiz quadrada de 4 e botar 2 vezes 2? Com certeza. A raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 2, honestíssimo. E raiz de 4 é igual a raiz de 2 vezes... E olha que interessante, cara. Às vezes o produto de dois números irracionais pode gerar um número racional.
racional, olha que interessante, 1,41 blá 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 vezes 1,41 blá 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 até o infinito e o além, multiplica os dois, dá 2. Legal, né? Nada demais. Só que tu vê, usar isso só nos ajudou para refletir sobre o fato de uma multiplicação de números naturais poder dar um número real, um número inteiro, certo? Mas não nos ajudou a achar a raiz de 4. Né? É isso aí. Então, o que tu falou tá perfeito, não tem nada de errado. E é isso que é a matemática, cara. A matemática tem infinitas maneiras de tu reescrever as coisas, só que às vezes só um caminho é que ajuda, outros podem atrapalhar, tá? É isso aí. Pessoal, olha só, mas tu vê, cara, eu não imaginava que eu fosse gastar tanto tempo pra refazer essa história da raizinha. Até porque eu vi que um monte de gente acertou isso aí. E eu acho bonito vocês curiosos querendo perguntar mais e mais. Vamos ver se entenderam. Raiz de 49 Vezes menos 1 para ficar bem chique. mais 64 Vezes menos 1. Aí faz raiz de 49 mais raiz de 64. Vezes a raiz de menos 1, só para a galera que ainda de repente está raciocinando sobre o assunto, poder filosofar depois um pouquinho. Eu poderia fazer só a raiz de 49 mais 64, depois fazer vezes raiz de menos 1. Sim, eu poderia fazer, eu mesmo, eu vou te confessar, se o Otávio fosse fazer isso, eu ia pensar assim, ó, 7i, 8i, 7i, 15i. Eu, Otávio, faria assim, ó, no meu vestibular, certo? Mas não é o objetivo hoje, eu não estou com pressa, eu quero explicar para o cara que tem uma dificuldade imensa de matemática, entender cada passo. Esse é meu sonho. Que o mais fraco de vocês na matemática, no final do ano, consiga respirar um pouco de matemática e ir razoavelmente bem em testes e tudo mais. Por isso que eu fiz paulatinamente, mais uma vez, passo por passo. E é um saco, eu confesso. Só os guerreiros vão conseguir aprender matemática de verdade. A maioria vai fraquejar no meio do caminho e não vai aguentar. 7 mais 8. Entendeu? Assim, quando tu estudar no teu caderno, tu vai entender. Ah, ui! E se tu só copiar isso aqui, tu é fraco, tu não é nada. Se tu copiar isso, que é igual aquilo. Lixo, ninho, cada passo. Tá entendendo? 15. Alguns falam assim, ó, o professor Otávio é louco. Eu falo o seguinte, ó, a maioria das pessoas é louca. Né? Porque eu só estou querendo fazer a coisa certa. Se eu quero fazer a coisa certa e chamar atenção para a luz, é ser louco? Será isso? Eu acho que não. Fala, meu querido. Tu acabou de dizer que tu faz daquele jeito e depois disse que é errado. É que ele já aprendeu. Tá, mas aí olha só, eu acho que agora tu tá indo pro lado sacana. Eu acho, posso estar enganado, tá? Mas eu acho que tá indo pro lado do mal, sabe por quê? Porque eu acho que tu entendeu. Se eu estou fazendo um concurso vestibular, certo? Eu quero destruir os meus concorrentes, e o cara pergunta qual é a resposta para isso, e é A, B, C, D, E, eu faço mentalmente 15i, assinalo e vou pra próxima. Eu não estou fazendo um concurso na tua frente, cara. Eu estou ensinando as pessoas, e por isso é o jeito ninja de ensinar, é mostrando cada passo, certo? Depois que vocês estiverem com o cérebro bombadinho e for fazer um vestibular de ABCDE, que é um lixo de vestibular, eu nem faria esse vestibular, que é um lixo, esse vestibular ABCD, eu faria o de somatório da UFSC. Aí nesse vestibular lixo, tu pode fazer de cabeça e responder A e vai para a próxima. Por isso que esse vestibular lixo qualquer um pode passar, é uma faculdade meia boca, tu tem que pagar para fazer ela e ela tem pior qualidade. E os ninjas estão fazendo de graça em outro lugar, num lugar bem melhor, certo? É por isso, eu quero que tu seja ninja, por isso que eu te ensino dessa maneira. Não cometi incoerência nenhuma, depois pode assistir o vídeo e ver se eu cometi alguma incoerência na minha fala, tu vai ver que eu não cometi. Eu fui irracional na hora que eu fiz. E agora vamos tentar agilizar, né, galerinha? Tá ficando um pouco travado, eu acho. Raiz de menos 27, depois que tu aprendeu, amigo, ó, eu deixo tu pensar de uma forma mais rápida. Tu pode fazer assim, ó, depois que tu entendeu que o menos vira o... Aí tu pode, cara, dar um pulinho a mais ali, ó. Mas tu tem que começar comendo pelas beiradas, pô. Não pode ir pra academia e querer levantar 100 quilos no supino. Vai quebrar o cara, vai destruir o cara, vai ir pra casa ruim. Não pode. A mesma coisa com conhecimento. Se tu tenta levantar muita coisa que tu não pode com o teu cérebro, pode achar que é difícil, se magoar e não querer aprender. 27, fatorou, 3, 9, 3, 3, 3, 1, ó. Eu posso fazer voando. Essa parte que todo mundo conhece, eu posso fazer, não tem problema. Raiz de 27 é 3 ao quadrado vezes 3, mais raiz de 3i. O 3 sai da raiz, né? Agora nós explicamos o que é essa história de sair da raiz, não foi uma coisa do além, né? Raiz de 3i, e aqui é uma coisa que pega muita gente. Se eu escrevo, parabéns garoto, se eu escrevo 3x mais x, todos falam 4x. Mas se eu escrevo isso, que é a mesma coisa, muitos travam e não conseguem escrever, que é 4 raiz de 3 i. Na verdade é como se o raiz de 3i fosse o nosso x, 3 coisas mais uma coisa dá 4 coisas, certo?
Então tem que tomar cuidado, isso pode confundir muito, isso confunde muito a galera, Matheus. Isso aqui é fácil, mas isso que é o mesmo raciocínio fica difícil, né? Como o cérebro é engraçado em algumas partes. Legal! Acabou a primeira parte? Ó, vou te confessar, pra mim, até agora era meio que perfumaria. Começa a ficar gostoso na 2. Até agora era meio perfumaria, só pro cara aquecer o cérebro. Agora vai ficar legal. Outra coisa, cara, eu fiquei tão orgulhoso, muitos alunos fizeram essa 2 de maneira super organizada, ocupando uma boa parte do caderno. E quem só fez a letra A eu percebia. Eu passava no caderno e eu via, pô, o cara só fez a letra A, não fez a B e a C dessa, certo? Mas como o cara fez a grande maioria da tarefa, eu nem fui cutucar o cara, entendeu? Eu nem fui cutucar. Mas eu percebi quem fez só a A, quem fez a A e a B e quem fez as 3. Tá? Então se tu só fez a A e pensou, o narigudo lá nem viu que eu não fiz a B e a C. Eu vi. É porque eu ainda tô light na cobrança de tarefa. Daqui a pouco eu vou ser chato. E eu vou perguntar, ih, mas peraí, faltou aquele item. E por tu não ter feito aquele item, tu vai ganhar mais ou menos só. Tu não vai ganhar a tarefa toda. Tá? Então no começo do ano eu tô suave. Eu ainda deixo tu fingir que eu não vi uma ou outra. Mas daqui a pouco eu vou ser chato com a tarefa. Então façam direitinho essa tarefa, tá beleza? O miguezinho ainda passou, mas não vai passar sempre não. A, B e C. Ó, o cara que tem dificuldade, ó. Olha ali, bonitinho. Aí menos B mais ou menos a raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. E aí tu substitui na humildade. Mais ou menos menos 2 ao quadrado. Se eu errar, me ajude. Vezes 1 vezes 5 sobre 2 vezes 1. Outra coisa, né, galera? Só de passar o olho no caderno do cara pelo volume de correção, tá vendo, pai? Dá uma comparada no volume que eu fiz com o volume que o teu filho produziu. Se for uma discrepância muito grande, o que acontece? Ele não fez a tarefa, simplesmente, ele deu um miguezinho. Isso é uma ferramenta fantástica para o pai ver se o filho está sendo honesto na tarefa. Menos com menos, mais ou menos. Raiz, vamos ver raiz de quem? Menos 2 vezes menos 2? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5? 20 sobre 2 vezes 1, 2 mais ou menos. A raiz de menos 16 sobre 2. Depois que a gente já fez as questões, que eu expliquei que o menos se transforma no I. Aí o cara tá fortinho, eu admito que ele a partir disso escreva. Pronto. É isso. Primeiro a gente faz tudo bonitinho, levanta o peso todo. Depois a gente volta um pouquinho mais de carga. Só isso. Dá pra resolver melhor isso aí? Claro, eu vou fazer o x' com o mais e o x duas linhas com o... Então vamos lá, 2 mais 4i sobre 2 e 2 menos 4i. Só que dá pra deixar mais bonito? Mais ou menos 4i. Isso, dá pra dividir, né? 2 dividido por 2, 1. Cuidado, hein? 4i dividido por 2, 2i. Olha como o final às vezes aqui mata o cara. 2 dividido por 2. Algum problema, gente? Eu acho que você está pensando que pode botar 3i. Ah, não, gente, olha só. 1 mais 2i não é 3i nem aqui nem na China. Tá? Isso aí é um assassinato brutal da matemática. Isso assim tu tá destruindo a Gisla nessa hora. A Gisla deve estar sentindo fisgada no pâncreas dela agora. Na hora que tu fala, não, ela vai até comentar com ela. Na hora que tu fala isso aqui, meu querido, ó, tu arruma tuas malas e vai embora. E vai pedir perdão pro teu pai, papai, perdão por ter jogado teu dinheiro fora, papai. É assim que tem que fazer. O cara que faz isso, ai meu pâncreas, coitado, o cérebro dele virou uma ervilha murcha. De tão pouca matemática que ele produziu. É o fim da matemática, isso aqui é o assassinato da matemática. Ai meu Deus, que Deus existe e proteja essas crianças. Estou falando com as crianças que fizeram essa confusão, tá beleza? Só por que tu fez isso, professor? Para te marcar, para o teu cérebro ficar marcado com isso. 2 dividido por 2 é 1. Menos 4 coisas dividido para 2 dá menos 2 coisas. Número e letrinha, coisas diferentes. 1 abacate mais 2 morangos não é igual a nada. 1 abacate menos 2 morangos não é nada. Certo? Beleza? Né? Era assim com frutinha, não era? Era com frutinha? Beleza? Então tá bom, agora já tô mais calmo, já passou. Ó, a questão letra B. Oi. Eu não entendi. Tipo, o 4 ele também dividiu sobre 2.
Ótimo! Essa barrinha aqui, cara, ó, de divisão, quando ela está em vários sujeitos, quer dizer que tu pode dividir os dois sujeitos. Mas olha só que interessante. É a mesma coisa que aconteceu antes. Eu poderia ter feito paulatinamente, usando as propriedades das frações. Como eu imaginei, pô, essa parte a galera manja, eu dei um pulo. E esse pulo pode ter confundido as pessoas. Mas como tu perguntou, meu amigo, eu fico muito grato pela tua pergunta, eu vou te mostrar qual foi o passo que me permitiu sair daqui e chegar aqui. Então, na verdade, é o seguinte, ó. 2 mais 4i sobre 2, eu tenho o direito de escrever como 2 sobre 2 mais 4i sobre 2? Sim. É o chuveirinho da divisão. Na multiplicação acontece assim, ó. Não é isso? Tu multiplica pelos 2, não é? Fica 2x mais... Então, na divisão, eu tenho que fazer igual, eu tenho que dividir pelos... Aí 2 dividido por 2 dá 1, e 4i dividido por 2 dá 2i. Mas tu vê, eu não separei em duas frações, eu achei que era automático já, que a galera lembrasse que se está dividindo todo mundo por 2, todo mundo pode ser dividido por 2. Boa colocação. Então o que aconteceu daqui para cá foi isso, ó. Isso e depois isso. Certo? Bacana, bacana. Tu vê como é importante fazer as coisas devagarzinho, para que todos consigam pegar a ideia. Vamos que vamos, vou terminar essa tarefa hoje, hein? Que Jezebel me proteja. X ao quadrado mais 25 igual a 0. Vai! A igual a 1. A igual a 1. Parabéns. Bom, vai na Bhaskara, menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a e substitui. Menos 0. 0 ao quadrado. Que delícia, sobre 2 vezes 1. Substituir os valores. Aqui então agora já é a letra B. O senhor não deu tempo de copiar, professor. Ai, ai, ai. Pausa, pausa. Meu Deus. Letra B. 0 é 0, não quero mais. Mais ou menos. Raiz de 0 ao quadrado. Menos 4 vezes 1. 4 vezes 25. Sobre 2. Mais ou menos. Ótimo, ó que legal. Quem quiser fazer devagarzinho faz. Raiz de 100 vezes menos 1. Quem já quiser colocar o 10 eu já permiti. Sobre 2, mais ou menos. É a raiz de 100 vezes a raiz de menos 1. Sobre 2. Mais ou menos 10i sobre 2. Quem é o x' e quem é o x duas linhas? 5i e menos 5i. Pode botar mais ou menos. Fala, amigo. Tem uma fórmula para fazer b igual a 0? Uma fórmula específica para o b igual a 0? Sim, tem uma saída específica. Quando b é igual a 0, cara, uma das maneiras bem legais de resolver a equação é isolando o x. Certo? Bonita a tua colocação. X ao quadrado mais 25 igual a 0. Como ela é do tipo incompleta, basta isolar o x. Mais passa para o outro lado? Menos. E para eliminar o ao quadrado? Os dois? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos a raiz de menos 25. X igual a mais ou menos 5. E, meu Deus, olha a velocidade. E olha o jeito, o jeito. Basta. Ai, meu Deus. Mas aí que divulgação. Certo? É, não, exatamente. Mas isso aí, mas o amigo levantou uma parada interessante, né? Quando as equações são do tipo incompleta, falta B ou falta C, tem outras técnicas da lei de Bhaskara para usar. Ótima lembrança, adorei. Falta só o item C para essa questão 2. Vamos lá. Vamos para o item C. Será que essa é a mais legal? Essa é difícil, será? Letra C. 9x ao quadrado. Ai, ai, ai. 12x mais 5 igual a 0. Sem perder tempo. A é 9 menos 12. Geralmente o mais perigoso é justamente os sinais. É o que mais perturba a galera nesse tipo de continha. Substituindo menos 12, mais ou menos a raiz de menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes 9, vezes 5, sobre 2 vezes menos com menos. Mais ou menos, raiz de menos 12 vezes menos 12.
4 vezes 5, 20 vezes 9, 180. Sobre 2 vezes 9, que é 18. 12, mais ou menos, a raiz de... Tinha 144, gastei 180, fiquei devendo 36 sobre 18. Continuando aqui no item C. Vamos ver. 12, mais ou menos. 6i, o cara que está fortinho, ele já não se estressa mais. 6i sobre... Galera, olhem para o numerador e para o denominador. Será que existe algum número que dê para dividir em cima e embaixo para simplificar? 6, 3 também. Mas para ganhar tempo, eu vou dividir os números de cima e os números de baixo por 6. Isso vai alterar o resultado final da conta? Não, porque é uma simplificação. 2 mais ou menos. 2 mais ou menos i, ou 1i, tudo bem? Sobre 3. Para ficar elegante, x', 2 mais i sobre 3. X duas linhas, 2 menos i sobre 3. Professor, eu respondi 12 mais 6i sobre 18 e 12 menos 6i sobre 18. Tá bom, parabéns, eu estou orgulhoso, certo? E se o cara simplificou, ninja mutante, é aquela outra classe, ninja mutante, certo? Questão 3 agora? Era só isso? Fechou, né? Era 1 e a 2, essa parte era só 1 e 2 mesmo. Oh, cansei. Chega! Resolve a raiz. Pode, querido. Coisa boa.